lembro que houve momentos que eu quis até mesmo matar algumas pessoas, tirar a vida de algumas pessoas. Eu era muito revoltado e eu culpava o mundo por isso. Então eu imaginava eu entrando numa escola, sabe, pegando arma, entrando numa escola, matando algumas pessoas e me matando depois. Eu imaginei isso, fazendo isso várias vezes. Só Nossa. que Deus não permitiu. Você acha que isso era só pelo sua rebeldia ou tinha algo espiritual? Tinha espiritual também, com certeza. Claro que eu tinha muitas dores, né, muitos traumas, muitas dores, e o diabo, aproveitando disso, colocava pensamento na minha cabeça. Só que Deus, pela sua graça, ele me guardou disso. Por que é interessante falar isso aqui? Porque entenda que toda pessoa que ela é eleita por Deus e predestinada para cumprir um propósito para Deus, e entenda que não é uma discussão, né? Eu só quero colocar aqui o meu ponto de vista sobre esse assunto. Sim. Eu creio que existem algumas pessoas que foram, sim, eleitas e predestinadas por Deus para cumprir um propósito específico para Deus. Não creio que Deus elegeu ninguém para condenação, para perdição, mas elegeu alguns para salvação e para fazer uma obra para Deus. São escolhidos, né? Aquela frase que escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Então eu me vejo como escolhido. Eu tentei fugir, né? Tentei fugir. O diabo tentou me tirar a minha vida para eu não cumprir esse propósito, mas Deus me guardou. E assim como todo escolhido, eu também sofri muita rejeição, abandono na família. Qual que é o sinal que uma pessoa ela é escolhida por Deus, ela é eleita e predestinada? Ela sofre ataques do inferno desde a sua concepção. O inferno pressente e quer tirar a sua vida. E aí Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Eu gosto mais do decreto. Porque o que é o decreto? O decreto é um documento. O decreto é um documento que você assinou com Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus te fez uma proposta de você vir à Terra e cumprir para ele uma missão. E você assinou um documento se comprometendo em cumprir essa missão para Deus. E Deus também assinou se comprometendo a te salvar caso você se perdesse. Então, no meu caso, eu me perdi. E Deus veio me resgatar para cumprir para ele essa missão. Então, toda pessoa que ela é eleita e predestinada, o inferno pressente e tenta em todo momento tirar a sua vida ou tirar do propósito. E Deus tem que vir ao nosso encontro para nos resgatar, para que nós possamos cumprir para ele um propósito. Então, se você sente que é uma pessoa que para você tudo é mais difícil, é aquela questão, né? Para mim tudo é mais difícil, tudo é mais complicado para mim. Esse é o sinal, né? Todos são contra mim, pai contra mim, mãe contra mim, irmão contra mim, amigos contra mim, é traição, é prejuízo, é perca, é abandono, é rejeição. Entenda que tudo isso está contribuindo para o bem do seu propósito. Quando diz em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é para a minha felicidade, não é para a minha satisfação, é para o meu sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é o cumprimento do propósito de Deus. Então, Deus vai trabalhar, vai lutar com você, vai criar situações para que você cumpra esse propósito. Então, tudo coopera para o seu bem. Cada traição que você sofreu, cada perca, cada rejeição, cada abandono, cada prejuízo, tudo que você sofreu, entenda que isso tudo está cooperando para que você cumpra o propósito de Deus. É Deus trabalhando em seu favor. Glória a Deus. Porque você é um eleito e um predestinado. E eu vivi isso, né? Então a minha história foi mais ou menos assim. Deus me guardou de muitas situações de perigo. Inclusive, há poucos anos atrás, eu sofri um acidente de carro que era para ter morrido, quebrei a coluna, era para estar paraplégico, estou aqui com 6 parafusos e 2 pinos na coluna. Uau. Livramento de Deus, mão de Deus. Então entenda que se você tem um chamado de Deus específico, o inferno ele vai tentar de tudo te parar. Mas entenda que, dito está, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, nem contra os seus escolhidos. Deus vai te guardar sempre. Glória a Deus. Rapaz, mas assim, eu queria entender como foi só essa, assim, você tá no mundo, você tá, revoltado, querendo matar a turma. E aí você tá, como que foi assim? Foi alguém que foi falar com você? Como que o Senhor te encontrou? Como que foi esse toque do Espírito Santo? Porque pelo menos comigo foi isso, foi um toque do Espírito Santo que a gente fala, putz, não tem como, é irresistível. Eu queria saber bem, esse ponto de virada? Sabe? Esse encontro mesmo. O meu foi um trombão com o Espírito Santo, não foi um encontro.
Cara, foi mais ou menos assim. Nessa revolta minha, eu fui pra bebida, né? Nunca fui, não fui pras drogas, Deus me guardou disso. Mas eu fui pra bebida. Então, bebia todos os dias. Não cheguei a ser alcoólatra, né? Eu bebia socialmente, mas todos os dias. E todos os dias chegava em casa, às vezes bêbado, e mesmo bêbado eu orava. Quantas vezes cheguei em casa de madrugada bêbado e eu dobrava o joelho na cama e falava assim: Deus, muda a minha vida. Muda a minha situação, não quero viver, eu não quero essa vida. E eu lembro que quando eu voltei para Jesus, eu tinha 19 anos, 1999 para 2000. Eu estava em um bar com um amigo e ele também estava desviado. E a gente conversando num bar, os dois bêbados, falou assim: Eliel, você é um safado. Eu falei: como assim, cara? Você é um safado. José é o nome dele, chamado Zezinho. Você é um safado. Eu: por que, Zezinho? Porque eu sei que eu não presto. Eu desviei e eu não presto. Agora você, porque eu era assim, eu voltava para a igreja, desviava. Voltava, desviava. Eu acho que não tem uma pessoa que reconciliou e desviou mais do que eu. Eu bati o recorde. E ele sabia da minha história e falou assim: Eliel, você é um safado. Eu sei que eu não presto, desviei e nunca mais voltei, não vou voltar para a igreja. Agora você, cara, você é diferente, você não tinha que estar aqui comigo. Você não nasceu para beber, você não nasceu para ser do mundo, você é um cara diferente. E naquele dia Deus usou ele naquela mesa de bar, eu lembro que era um sábado. Naquele dia eu voltei para casa, era uma sexta-feira, eu voltei para casa aquele dia e disse: Deus, eu vou voltar para a igreja. Mudar de vida. No sábado, no dia seguinte, era um culto de jovens. E eu, naquele dia, falei: hoje eu volto para a igreja. Dizia comigo: hoje eu volto para a igreja. Quando foi à noite, era culto de jovens. E a igreja ficava bem perto da minha casa, bem na rua da minha casa. Quando deu a noite, eu tomei banho. Eu tinha 2 cigarros na carteira. Eu lembro que eu fumei um cigarro, acendi o último com, né, a bituca do que eu tinha fumado. Quando terminei de fumar, eu joguei o cigarro no chão, pisei em cima e disse: nunca mais eu fumo. Naquele dia eu voltei para a igreja. Fui para a igreja, fui para o culto. Terminou o culto, o pastor não fez o apelo. E no final eu chamei o pastor Ilson Silveira. Chamei o pastor e disse: pastor, eu quero reconciliar. E ele falou assim para mim: filho, tem certeza? Me conhecia nesse cidade, era interior de Minas Gerais. Já conhecia a minha fama. Disse: filho, tem certeza? Sim, pastor, eu quero reconciliar hoje, quero voltar para a igreja hoje, para Cristo hoje. Ele: filho, tem certeza? Eu: sim, pastor. Dificultou pra você, cara. Dificultou muito. E ele chamou os pastores, os obreiros. Fez uma reunião, disse: olha, o Eliel disse que quer reconciliar com Jesus hoje, quer voltar para a igreja. Mas que reconciliação difícil. E os pastores, tem certeza, Eliel? Misericórdia, a Falei: reputação, gente, né? Qual que é o problema? E aí Deus me deu graça, né? Deus me deu graça, me aceitaram de volta, reconciliei. E desde aquele dia, nunca mais eu me afastei do Senhor. Desde aquele dia, vivi coisas assim, sabe? Vivi coisas extraordinárias, coisas boas, situações também que só Deus para nos... Eu vivi situações que hoje olho para trás e penso comigo: Deus, como foi que eu consegui superar isso? Olhando para trás, eu não me imagino vivendo aquilo de novo. Entende? Porque, cara, na situação difícil que nós enfrentamos, Deus, ele nos guarda. Deus nos dá graça, Deus nos fortalece. Deus nos conduz. Quando nós decidimos confiar em Deus, Deus, ele faz na nossa vida.